Olá, muito boa tarde. Agora são 3 horas e 28 minutinhos e o Conexão Futura está de volta ao ar. E nessa terceira entrada nós iremos conversar sobre alienação parental, que é o nome que se dá ao fato de ou o pai, ou a mãe, ou alguém da família, após a separação e às vezes até durante o próprio relacionamento, começar a falar mal, tentar afastar o filho do ex-companheiro, da ex-companheira. A criança, no meio disso tudo, é a mais atingida, é quem mais sofre. Algumas das consequências, isso de acordo com diferentes estudos, podem ser depressão, ansiedade e baixa estima. Desde agosto de 2010, existe uma lei que conceitua e reconhece a alienação parental, a síndrome da alienação parental, inserindo-as no direito brasileiro e inclusive prevendo punições para seus praticantes. O pai ou a mãe pode perder a guarda da criança. Como perceber que a criança está sendo vítima desse tipo de influência, hein? A quem recorrer em caso de alienação parental? Quais são as consequências e transtornos de todos os envolvidos no problema? A família está envolvida, então nós iremos discutir também sobre avós, tios e todos os outros que compõem a família. São muitas perguntas e para isso nós trouxemos, para respondê-las, o Analdino Rodrigues Paulino Neto, que é presidente da Associação de Pais e Mães Separados, e a Alexandra Uma, que é psicóloga e também é advogada especializada em direito da família. Por telefone, daqui a pouquinho nós iremos conversar com a Maria Berenice Dias. Ela é advogada e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E é claro que você que está em casa, no trabalho, nos acompanhando, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar suas dúvidas, compartilhar a sua história com a gente e mande mensagens, comentários, opiniões para o nosso Facebook, que é esse que está na sua telinha agora, o canal Futura Oficial, tem um post. É só você vir aqui embaixo e fazer o seu comentário. Vou trazer para os nossos especialistas que estão aqui no estúdio. O nosso Twitter é o @canalfuturo, o microblog também está aberto para a sua colaboração, ou o nosso bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 2273 5020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a Conexão Futura está no ar. Alexandra, tudo bem? Oi, Thiago, boa tarde, tudo bom? Obrigado por você ter vindo. É um prazer. Analdino, obrigado por você ter vindo. Quero começar já conceituando a alienação parental. Quando que se torna uma alienação parental, Alexandra? Bom, o conceito de alienação, na realidade, a gente tem que trabalhar com os atos de alienação, porque são diversos atos, que podem, em conjunto, fazerem mal a uma criança. Falar mal de um dos genitores, tentar afastá-lo, evitar que ele tenha conhecimento da rotina da criança, impedir que ele compareça às festas. Tudo isso são considerados os atos de alienação parental que estão previstos na lei e são passíveis de punição. E cada vez mais comuns? É muito comum ou é distante da realidade? É muito mais comum do que a gente pensa. Se a gente começar a conversar, você vai lembrar que tem uma amiga sua que fala mal do ex-marido, tem um amigo que fala mal da ex-mulher, aí diz, não, minha filha não pode me ver, eu não consigo falar com ela no telefone, eu sou impedido de falar com meu filho. Então isso é muito comum. A gente tem que entender que existem, as emoções são muito latentes quando a separação acontece. Então falar mal de um ou de outro é até natural. O problema é quando a gente envolve a criança nisso. A gente passa a utilizar a criança como arma para poder atingir o outro. E aí a alienação parental se instala, o que faz muito mal a essa criança. Analdino, como é que a gente consegue perceber que uma criança está sendo vítima da alienação parental? Sim, claro. Olha, há uma mudança no comportamento da criança. Paulatinamente, essa mudança vai não crescendo, Primeiro a criança vai ficando mais retraída, vai mudando o comportamento, atitudes, pode perder gosto pela escola, estudar menos, diminui as amizades, não é? E vai se tornando a criança mais rebelde. Então esses são os primeiros sinais visíveis da alienação parental. E a gente fala dos sinais invisíveis inicialmente, que é a perda do equilíbrio psicológico, do equilíbrio da criança como pessoa. Então, a hora que se perceber que a criança está tendo alguns desses tipos de problemas, aí o pai e a mãe devem procurar levar para um psicólogo para fazer um acompanhamento psicológico, para que essa criança possa recuperar. Alexandra, quero trazer também a escola para dentro desse debate.
porque como os professores, os profissionais da educação que estão acompanhando agora o Conexão Futura, são 13h33 da tarde, conseguem observar se um de seus alunos está passando por uma situação como essa? Eu sempre digo que a escola é o segundo grande alienador, quando ela não lida bem com a separação dos pais. A escola seria um ambiente, deveria ser um ambiente onde a criança tem a segurança de não estar nem tendo que optar pelo pai ou pela mãe, nem pela casa do pai, nem pela casa da mãe. Seria a escola um ambiente neutro. Então, a escola tem que se habituar a entender que a criança tem dois pais, tem um pai e uma mãe, que a ambos é concedido o poder parental, que é um pouco além da guarda. Nós não estamos nem discutindo guarda nesse momento, apesar de hoje a lei prevê a guarda compartilhada, ou seja, ambos os genitores têm o direito e os deveres relativos à criança, ponto. A escola, ela tem que participar da vida da criança de forma a educar e auxiliar. Ela não pode alijar nenhum dos dois genitores e não pode ouvir com ouvidos distantes ou até às vezes muito próximos, depende, porque se ela ouve a queixa da mãe e se alia à mãe, ela passa a ser um grande alienador. Ela contribui. Ou a mesma coisa pelo pai. Então, a escola tem que ser um ambiente neutro e assim se colocar, sob pena hoje de ser multada. Se ela não prestar as informações necessárias ou que um dos genitores peça a ela, independentemente de quem assine contrato de prestação de serviço ou contrato o financeiro ou de acompanhamento da educação, independentemente disso, a escola é obrigada, por lei hoje, a prestar informações a ambos os genitores. Ela não pode se recusar. Então, o que a gente orienta quando eu dou palestra em escola, quando eu falo em escola, é orientar sempre o seguinte: na ficha de inscrição, às vezes só consta o nome de um. Ela obrigatoriamente tem que chamar o genitor que fez a inscrição da criança e dizer quem é o pai, quem é a mãe, telefone de contato, porque assim ela já se coloca numa posição neutra em benefício da criança. Vou falar com você que está em casa. Você conhece alguma história de um pai, de uma mãe, às vezes de uma avó, de um tio, que quando teve uma separação começou a falar mal da outra parte da família? Quero que você me conte essa história. A gente está falando sobre alienação parental, que é uma situação cada vez mais comum nas famílias, não só quando há separação, também quando há o relacionamento. E é para falar ainda mais sobre alienação que eu quero trazer para essa conversa a Maria Berenice Dias, é advogada e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela vai participar agora do nosso programa, sabendo que o nosso Facebook e o nosso Twitter e também o nosso telefone estão abertos para a sua participação. Tudo bem, Maria? Tudo bom, Thiago? Que alegria participar, ainda que assim, né, de longe. Obrigado. Está muito frio aí em Porto Alegre? Não, agora aqui está um verão. Acabou o inverno. Vamos falar de alienação. A gente já falou sobre algumas causas, a gente já falou também sobre alguns comportamentos da criança, onde podemos observar, onde a gente precisa ficar atento, mas eu quero saber como é que uma alienação parental acarreta no futuro dessa criança. Pois é, houve toda uma mudança de enxergar as relações familiares, mudança de percepção de que a figura materna, a figura paterna, a figura do avô é algo importante para o bom desenvolvimento de uma criança. Essa foi a grande mudança. O direito acabou se encharcando dessas disciplinas, outras disciplinas, psicologia, assistência social, enfim, e começou a se perceber de que para a formação da criança, ela precisa conviver com todo o núcleo familiar, com quantas mais pessoas conviver, mais amor receber, isso vai melhor levar ao seu desenvolvimento. E tentar afastar a criança de algum desses integrantes do seu núcleo familiar, acaba gerando até na criança o que se chama crise de lealdade. Tu vai com o pai, vai deixar a mãe sozinha, tal. Não, olha, o namorado da mãe, assim. E isso tudo gera na criança, olha, compromete muito o seu desenvolvimento sadio. Então, essa leitura é que a justiça começou a fazer e começou a reconhecer de que essas atitudes, sabe, têm que serem impedidas. E bem como disse a Alessandra, isso é algo que sempre existiu, né? Essa tentativa de se vingar do outro, né? Pela perda do sonho do amor eterno, enfim, usando os filhos
não quer a mim, me separou de mim, então não vai ter mais filho, tal. Esse é um sentimento rancoroso, um pouco primário, sim, mas, né, que às vezes acontece. E que não pode acontecer. E isso leva à desestruturação, eventualmente, mais adiante da criança, que ela acaba crescendo sem essa indispensável convivência com um dos genitores. E essa busca de maior convivência é o resultado de uma sociedade mais moderna. Porque antes sempre os filhos ficavam com a mãe, né, o pai visitava de vez em quando, de quando em vez, pagava alimentos e estava tudo certo. Hoje em dia não, os pais contribuem mais, né, dentro de casa, porque as mães estão trabalhando, enfim. E quando se separam, eles estão reivindicando, né, o direito de participar da vida do filho. O Arnaldino faz parte de uma dessas entidades, olha, que foi que conseguiu avanços na legislação e na Desculpa lhe interromper, mas para a gente fazer com que esse programa utilize o máximo da dinâmica, eu já vou lhe chamar novamente. Falou do Arnaldino e também quero complementar de como administrar esses conflitos, como que um casal pode administrar uma situação como essa. Eu vou aproveitar porque para nós, da PASE, a lei da alienação parental, ela é irmã siamesa da lei da guarda compartilhada. Então, a gente sempre divulga as duas leis em todos os momentos. Então, a gente acredita, né, e foi por isso uma luta muito grande para que fosse refeita a lei da guarda compartilhada, porque a gente acredita piamente que a guarda compartilhada inibe a alienação parental, porque você já tem o poder dividido, né? A criação e a educação da mãe, ele está compartilhado entre o pai e a mãe, né? O poder de educação da criança está compartilhado entre o pai e a mãe. E muitas vezes, dentro da sentença de guarda compartilhada, o juiz também pode e deve, né, fazer uma composição da pensão, né, e não só estabelecer 30% do salário do pai, ponto, e a mãe recebe esse dinheiro e usa para poder criar, educar e as despesas da criança. Então, a gente advoga, né, que o judiciário utilize tipo... Já que você falou da guarda compartilhada, perdão lhe interromper, mas para que a gente não perca o fio da meada, a guarda compartilhada, ela conseguiu minimizar, a gente pode falar que ela conseguiu minimizar, mas ela conseguiu minimizar as questões ligadas, né, à alienação parental. A gente tem pouco mais de um ano, né? Não, a lei foi de dezembro. Não, então nem um ano. De 22 de dezembro, então a lei... De 2014. De 2014, então nós temos alguns meses, né, que a gente tem trabalhado muito, a gente estava até conversando sobre isso agora. A gente tem trabalhado muito no sentido de conscientizar, não adianta simplesmente chegar em juízo e pedir alguma coisa. A gente tem conscientizado os nossos clientes de que a guarda compartilhada é o melhor para os filhos, claro, que é o que a gente tem feito. Eu tenho tentado fazer, a gente estava conversando sobre esse assunto. A ideia é entender que dividir é muito melhor do que ter a responsabilidade sozinho. Não é dividir o filho, é dividir responsabilidade. Então, filho é criado por dois, o filho não é feito por um só. E nesse caso, dividir acaba significando somar. Somar, exatamente. A divisão de responsabilidade para somar a felicidade da criança, exato, né? Isso tem que ter um cargo altíssimo de maturidade, porque nem sempre as pessoas colocam o filho à frente, acabam que suas vaidades tomam conta das relações. Não confundir a conjugalidade com a parentalidade, né? Eu quero saber de você que está em casa, se você conhece alguém que se separou e acabou fazendo isso, acabou colocando o filho contra o ex-marido, colocou a mulher contra o filho, enfim. Eu quero que você me conte essas histórias através do Facebook. Claro que se você puder, né, isso pode ajudar várias outras pessoas que estão espalhadas em todo o território nacional. Você pode entrar no nosso Facebook, o Canal Futura Oficial, está na sua telinha agora. O nosso Twitter é o @canalfutura. E o nosso telefone, nossa produção está esperando o seu telefonema, é o 0 operadora 21 2273 5020. Se por algum motivo você não quiser ser identificado, não há problema, a gente preserva a sua identidade, ok? Deixa eu trazer novamente para o papo a Maria Berenice Dias. Ela é advogada e ela é especializada em Direito da Família, ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Maria Berenice, eu falei uma questão que a alienação parental pode ocorrer ainda durante a relação do casal. Vejo aqui nas nossas redes sociais que algumas pessoas estão também em dúvida sobre isso. Estou falando a verdade ou estou me enganando?
É bem verdade, né? Às vezes, não, deixa que eu faço que tu não sabe fazer, dá o filho para cá, não vai sair com ele, não, teu pai não sabe fazer as coisas, olha, tua mãe é uma desleixada. Isso é alienação parental. E a alienação parental tem grau, tem vários tipos de atos, como disse a Alessandra. E isso pode acontecer ainda durante a convivência da família. Então, assim, o casal tem que se dar conta de que essas rusgas não podem acabar se refletindo na criança, porque isso traz consequências e consequências muitas vezes sérias, né, do desenvolvimento da criança. Maria, deixa eu trazer agora para a Alexandra, continua com a gente, tá? Eu fico sempre preocupado se acaba desligando. Alexandre, o IBGE diz que 90% dos casos as mães detêm a guarda dos filhos. Nós podemos falar que é por isso que acaba surgindo delas, na maioria das vezes, a alienação parental? Eu acho que isso é uma questão cultural, né? De um momento, como a gente estava conversando, onde o pai era só o provedor, foi o que a Berenice falou, Acabou de falar. E a mãe, ela era a cuidadora. Uhum. Com essa mudança de comportamento e a mudança da sociedade, esse pai passou a querer ser mais participativo e essa mãe passou a ir para a rua trabalhar também. Então, nós temos hoje uma igualdade, né? Tanto de cuidados quanto de obrigações de trabalho. Então, até muito pouco tempo atrás, a guarda era conferida sempre, 99% dos casos, ou 100% dos casos, para a mãe. Hoje, a gente já tem uma diferença, não temos dados exatos, porque isso, como corre tudo em segredo de justiça, a gente tem estudos, mas não temos dados exatos. 90% eu não sei se chega a isso tudo, não sei. É um número alto do IBGE? Eu acho um número alto, mas efetivamente eu não posso te dar esses números. Okay. O que a gente vê hoje, eu tenho vários casos em que pais ficaram com a guarda dos filhos física, a guarda física dos filhos. O que significa que ele pode ter a guarda compartilhada, mas que reside como residência referência, antigamente dita, era deles. Hoje a gente nem se utiliza mais desse termo, né? Analdino, eu já vou lhe dar a palavra, mas também quero fazer uma outra pergunta. Antes de procurar um juiz, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa procura, existe uma possibilidade de mediar o conflito em outras esferas. Quando que uma parte do casal, ou até mesmo a família, a própria escola, pode indicar a procura de uma entidade como a sua, por exemplo? Olha, a gente acredita, assim, que a mediação, ela cabe em todos os momentos da relação do casal, né? Mesmo que o casal não está pensando em separar, mas que existe diferenças, existe alguma rusga, problemas de comportamento, etc., o casal deve se socorrer de um mediador, de uma psicóloga, terapeuta, para que possa ajudar esse casal a buscar um entendimento comum, um foco comum, para que eles possam criar a sua família e ter uma convivência a mais saudável possível. Então, o mediador ele pode contribuir bastante, mesmo durante o processo, tanto no início, no meio, quanto no final, o mediador pode contribuir para que haja um equilíbrio, uma harmonia e um entendimento. Mesmo se separando, mas se separa com equilíbrio. Pedir a participação, desculpa, mas pedir a participação do público e é importante, ele faz parte desse programa. Não vou falar os sobrenomes por uma questão óbvia, vou preservar a identidade. Então, o nome é Flávio, ele é morador de Campinas e ele diz: tenho uma filha de 1 ano e 7 meses e sofro de alienação parental. Acredito com a lei da guarda compartilhada sendo aplicada pelo judiciário, isso iria inibir a prática de alienação parental. Maria, o que você pensa sobre o que o Flávio está passando? E Flávio, obrigado pela sua participação. Eu acho, Flávio, que é bem isso. De vez em quando, assim, ó, a mãe precisa tomar consciência de que está alienando o filho. E a lei é muito didática, né? A lei traz exemplos do que são atos de alienação e também mostra quais são os mecanismos de punição. Porque às vezes, assim, ó, não é perder a guarda do filho, é muitas vezes a mãe ser advertida ou sofrer multa ou ampliar o direito de convivência com o outro genitor. O que precisa é isso ser inibido o quanto antes, porque senão vai havendo afastamento. A criança começa assim, ao perder a convivência, um dos genitores se afasta, porque quem faz é o contato mais reiterado que gera o vínculo maior, sabe, de afinidade.
A criança, o tempo da criança é diferente do adulto, ela perde o contato. Então, acho que precisa, sim, não digo buscar o judiciário num primeiro momento, mas quem sabe procurar o advogado ou a defensoria pública e entre em contato com a mãe e tente fazer amigavelmente. E até remediar, né? É bom todos os ouvintes saberem, agora, dia 26, 3 dias atrás, foi aprovada, sancionada pela Presidente da República, a lei da mediação, que permite mediação extrajudicial, algo até que o nosso escritório faz, aonde há a possibilidade, então, de se procurar, antes de entrar na justiça, sabe, mas que alguma providência tem que ser tomada quando um dos genitores se dá conta que o outro está fazendo isso, imediatamente é a melhor solução. É a mediação. Obrigado pela sua participação, Maria. Uma boa tarde. Boa tarde. Alexandra, Daniel, mais uma vez lembrando, não irei falar o sobrenome, ele é de Goiânia e diz o seguinte: o pai ou a mãe que mostra alienação parental tem algum transtorno de personalidade, desvirtuando o amor do cônjuge para ter exclusividade do amor dos filhos? Essa é uma primeira pergunta que o Daniel promove. Teria que ser obrigatório um tratamento com medicina especializada, caso um juiz de família quiser normatizar o bem-estar dos filhos que sofrem a alienação parental? Olha, Tiago, essa é uma pergunta complexa, né? Todos os processos que vão a juízo, né, os juízes de família hoje, eles têm um número muito grande de processos. E tem equipes técnicas bastante capacitadas para verificar se aquilo que está ocorrendo é efetivamente uma alienação parental ou não. Pode ser, às vezes, uma impressão, uma sensação, enfim. Então, essas crianças e os pais, eles passam por um estudo, normalmente, no serviço social, nos grupos de assistência social e nos grupos de psicologia. São serviço de psicologia e serviço social para que se possa fazer um estudo da família, um estudo psicológico das pessoas, para se ver como elas funcionam, se elas são disfuncionais ou não. E o juiz pode sim, a partir desses resultados, desses pareceres ou laudos, ele pode sim determinar que ou o pai ou a mãe, ou ambos, ou até a própria criança, passem por avaliações psiquiátricas ou passem até mesmo por acompanhamento terapêutico. Eles fazem e pedem que o terapeuta apresente em juízo na comprovação. Isso é fato. Alexandra, deixa eu mostrar seu livro. É o último livro, né? É. Tudo em dobro para essa câmera do Tiago. Pode ser, Jorge Melo? Veja se pegou. Acabou de sair. É para dar dicas para a família. E saiu pela editora Caçará. Mais uma vez, Tudo em Dobro ou pela metade. É o último livro da Alexandra Ullmann, que eu tenho que agradecer por ter vindo. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no Conexão Futura. Naldino, última pergunta, porque estamos chegando ao final. Quais são as punições para quem faz alienação parental? Olha, as punições elas começam pela advertência, aumento do tempo de convivência da criança com o genitor não guardião, pode chegar a suspender o poder parental, pode retirar o poder parental do alienador, não é? Mudança de guarda, então, e a multa que a Maria Berenice citou. A gente, na ONG, a gente divulga mais e acha que é mais significativo e é mais positivo para a criança a multa, porque tem um ditado que fala que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, na medida que você mexe no bolso do outro, o outro passa a ter mais consciência do problema. Deveria ser o coração para poder pensar, o cérebro para poder refletir sobre o futuro do filho e da filha. Quero dar algumas dicas de sites, falou da ONG, apave.org.br, esse site que está na sua tela, que você pode tirar mais dúvidas sobre esse tema, entrar em contato com a ONG. Uma segunda opinião é de mariaberenice.com.br, a professora participou aqui do programa e agora o site dela é indicado também para artigos, entrevistas, discursos e muito mais informações sobre alienação parental. Um terceiro é do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que está também na sua tela, o ibdfam.org.br. Aqui você também tem mais informações sobre alienação parental. Gostaria de agradecer a participação de vocês dois, se sintam sempre em casa aqui no canal Futura, e a você que está do outro lado, compartilhando histórias, trocando ideias com a gente, participando do programa. Muito obrigado, a companhia foi ótima. Amanhã a gente tem mais um encontro a partir das 2h30 da tarde.
Até mais.